Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos al Seminario Teológico del Instituto Reformado Bereano. Soy el pastor Márcio Almeida. Estaré con vosotros en esta clase de introducción a la teología reformada, donde estaremos hablando aquí sobre la palabra de Dios, sobre las Sagradas Escrituras. Amén. Nuestra teología tiene como base la Reforma Protestante del siglo de número 16, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis de la Reforma Protestante en la iglesia de Wittenberg, en la Alemania. Vamos a hablar aquí por encima ahora las 5 solas de la Escritura, las 5 solas de la Reforma, perdón. Pero nosotros solamente vamos quedar en el primer punto, que es la sola Escritura. Vale, vamos a hacer un repaso aquí. Las 5 solas son la sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Amém? ¿Qué significa esto? Significa que la Reforma Protestante tiene como autoridad solamente las Escrituras, o sea, solo por las Escrituras, ¿vale? No acepta ninguna otra fuente de autoridad a no ser la Escritura. Sola fide. Nosotros entendemos, los reformados entendemos que la salvación es solamente por la fe. Amén. Sola gratia, solo por la gracia, solo por gracia. Que la salvación también es por la gracia, que no viene de las obras, no es por las obras que nosotros somos salvos, y sí solamente por la gracia de Dios, o sea, que nosotros no merecemos, no es por mérito, que la salvación es solamente por la misericordia, por la gracia de Dios. Amén. Solo Cristo. Nosotros entendemos que solamente Cristo es el cabeza de la iglesia, que no hay, ahora mismo no hay un mediador entre nosotros y Dios. Que não há homem, uma persona como mediador representante de Cristo aqui na terra. Solamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Amém? E soli Deo glória, que a glória é solamente para Deus. Vale? Hablando assim por encima, de uma forma resumida, para que nós podamos entender aí as 5 solas, vale? Sola Escritura, esse será nosso tema hoje. Entendemos que solamente a Bíblia é a palavra autorizada por Deus, que solamente a Bíblia é a autoridade dentro da igreja, que também a Bíblia, solamente o registro de las Sagradas Escrituras é infalível, vale? Que a Bíblia é verdadeira. E sobre essa afirmação, o apóstolo São Pablo habla em 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, assim que no dejamos de dar gracias a Deus, porque al oír ustedes la palabra de Deus que les predicamos, la aceptaron no como palavra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. O sea, el apóstol San Pablo está hablando aquí que la palabra, el evangelio que era predicado, que foi predicado en la iglesia de Tesalónica, o sea, los tesalonicenses, era realmente la palabra de Dios. E que eles entenderam o mensagem e aceptaram o evangelho, aceptaram as buenas notícias do evangelho, não como uma palavra humana, pero reconheceram que o evangelho predicado allí realmente é a palavra de Deus. Amém?
E também temos aqui uma referência bíblica de Nosso Senhor Jesucristo, quando está sendo a oração sacerdotal em el Evangelho de São Juan, capítulo 17, versículo de número 17, que habla assim: santifica-los em la verdade, tu palavra es la verdade. Então aqui temos Nosso Senhor Jesucristo orando ao Padre e reconhecendo que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Sobre a suficiência das Escrituras. Nós aceitamos, declaramos e reconhecemos que somente as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Também nós não aceitamos outra fonte de revelação. A tradição não é comparada dentro da doutrina reformada com a autoridade da Escritura. E as revelações atuais não são comparadas com as revelações registradas em la Bíblia, aunque reconhecemos que há uma revelação gradual de la palavra de Deus, pero a autoridade da Escritura é suficiente dentro da fé reformada. Bem? A Bíblia afirma que a criação revela a existência de Deus hasta o dia de hoje. Também que a providência de Deus também lo revela, a existência de Deus, e que a revelação é única desde o princípio. Ou seja, quando falamos aqui que a criação revela a existência de Deus hasta o dia de hoje, é o que o apóstolo São Pablo afirma em Romanos, que para que nós entendamos que Deus é verdadeiro e que existe, solamente por la observação da natureza é possível entender que Deus é o criador de todas as coisas. Aunque alguns dizem que não, basta solamente nós prestar um pouco de atenção em como funciona a natureza, o ecossistema que nós temos, a cadena alimentar de los animales, não? Por exemplo, alguns, vamos falar isso um pouco mais adelante também, quando chegarmos ao estudo da criação, pero solamente por la observação que alguns hablam e creem em la teoria de la evolução, creem em el Big Bang, que através de uma explosão Deus criou todas as coisas. Amém? Vamos pensar assim, que se nós vamos partir do princípio do Big Bang, nós temos que entender e crer que a matéria é eterna. Por exemplo, que se um átomo, que é a menor partícula, em algum momento houve uma explosão de um átomo que criou todas as coisas, ¿dónde surgiu a matéria? Aunque minúsculo, ¿dónde surgiu esse átomo? Amém? E pela observação da natureza, nós sabemos que no universo hoje, comprovado cientificamente, aunque os científicos creem que o universo tem 13,8 bilhões de anos, que há mais estrelas em el cielo que granos de arena sobre toda a faz da terra. Amém? Há mais estrelas em el cielo do que granos de arena em toda a faz da terra. Mira que interessante. E se nós vamos pensar que essa explosão, que o Big Bang formou todas as coisas, se nós miramos por la ventana, se estamos andando por los montes, por la calle, e vemos uma roca,
como que eu posso crer, porque eu creio que é uma questão de fé também, que esta mesma explosão que criou a roca, criou um álbum. Que esta mesma explosão que criou a roca, criou um animal. E hasta mesmo criou o homem, não? Como nós devemos considerar essa evolução? Que esta mesma explosão, e eu em toda a minha vida, em todos os estudos que hice, eu não vejo nenhuma explosão criando algo de bueno, não? E tampouco evolucionando para algo ou melhorando algo, não? Alguma coisa e tal. Pero vamos pensar assim, que seja possível que el Big Bang criou todas as coisas. Pero la pregunta es, ¿de dónde surgió la vida? Porque se criou a matéria, pero como que formou a vida? Aunque estamos falando aqui da primeira forma de vida que é defendida dentro de essa teoria, não? Como surgiu a vida? De onde vino a vida? A primeira célula, a primeira molécula, a primeira bactéria, não? O primeiro organismo vivo que houve, de onde surgiu? Como uma explosão formou vida? Vale. Eu creio que, começando por aí, já queda um pouco complicado crer em essa teoria, não, de la evolução, del Big Bang. Por outro lado, vamos a hacer uma suposição que é possível que o Big Bang formou a vida. Vale. Miramos nosso corpo humano. Nosso corpo humano é um corpo complejo, funciona como uma máquina. Temos todos os órgãos dentro de nós que funcionam de uma forma incrível, não? Tudo bem montado, coordenado e tal. Comemos o alimento que alimenta nosso corpo, temos o líquido, não? O água e tudo e tal. Como nós miramos para a roca e miramos para o corpo humano, a máquina humana, e podemos crer que a explosão e essa evolução que criou a roca, criou o corpo humano, a máquina humana. Amém? Aí me parece mais complicado aún. E pensando não somente em nós outros, em los seres humanos, pero em todos os animais, em la cadena alimentaria de los animales, não? Se dentro do ecossistema falta um mosquito que seja, toda a natureza sofre danos, não? Que aparece. Se cambia algo em el clima, não? Sabemos que há o câmbio climático hoje em dia e influencia muitíssimo em el ecossistema, em la natureza, em todas essas coisas, não? Então, como que esse Big Bang, essa explosão, essa evolução formou todas essas coisas perfeitas? Os animais terrestres, os animais que estão volando em el cielo, os animais que estão dentro da água, de los rios, de los mares, de los oceanos, não? A mim me parece muitíssimo complicado, pero, uma vez mais, vamos a ser a suposição que isso seja possível. Como que a evolução explica que nós somos seres morais, que temos um princípio moral? Como explicar os sentimentos? Como explicar a inteligência? Como pensar que nós reacionamos de acordo com os estímulos que recebemos de nosso entorno, não? Como explicar que uma explosão e a evolução da matéria essa formou um ser que hoje por la manhã se levanta feliz, alegre, por la tarde está triste? Ou seja, para mim me parece muitíssimo
complicado. Então, aqui, dentro desse versículo que nós vamos ler agora, que habla que Deus continua revelando-se através da criação, ou seja, esta é a revelação general. Tudo isso que nós acabamos de falar aqui, nós chamamos de revelação general, que é solamente vendo a criação, prestando atenção em toda a criação, é possível conhecer que há um Deus. Para mim, é mais fácil pensar que há um arquiteto do universo, um ser soberano que projetou todas as coisas em la eternidade, um ser que nós não somos capazes de compreender em sua totalidade, ou seja, em sua plenitude, que criou e formou todas as coisas, que crer que uma explosão formou tudo o que há. Para mim, é necessário ter mais fé para crer em la evolução que crer em la criação. Amém? E a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20, hablando sobre tudo isso que acabamos de falar aqui, habla assim: porque as coisas invisíveis de Ele, ou seja, aqui está falando de Deus, as coisas invisíveis de Deus, está falando de seus atributos, não? Atributos incomunicáveis que fazem de Deus um ser supremo e único, que é sua onipotência, onipresença, onisciência, eternidade e todos os demais atributos que vamos estudar aí um pouco mais adelante em teologia, não? Que habla que todas essas coisas invisíveis de Ele, que seu eterno poder e sua deidade se fazem claramente visíveis, ou seja, é capaz de nós se torna capaz de nós ver, entender e reconhecer que há um Deus eterno, santo, não? Aunque esse Deus é invisível desde a criação do mundo. E todas essas coisas são entendidas por meio das coisas hechas, de modo que não tem excusa. É decir, de modo que não há como dizer que não há um Deus, que Deus não existe. Vou ler esse versículo outra vez. Porque as coisas invisíveis de Ele, seu eterno poder e deidade, se fazem claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio de las coisas hechas, de modo que não terem excusa. Amém? A revelação especial, não? É a revelação de Deus através de las escrituras. Esta já não é a revelação general, já não é a revelação através da observação da natureza. Esta é a revelação para a salvação. E essa revelação é dada solamente para aqueles que creem em Cristo através da loucura da predicação do Evangelho. E há uma afirmação na Bíblia do apóstolo São Pablo, que está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, que habla assim: porque não me avergüenzo del Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Amém? Então está falando aqui que o Evangelho, ou seja, esse Evangelho que nós temos escrito hoje em nossas mãos, a palavra revelada de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, que através das Escrituras nós temos a revelação especial, essa revelação que é feita através do Espírito Santo, que transforma nosso coração de pedra e que quita de nós o coração de pedra, que coloca um coração de carne, como diz o profeta Jeremias, e põe escrito em nossos corações a palavra de Deus, o Evangelho, não? E testifica em nosso espírito que nós somos hijos de Deus. Há outra afirmação também em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, que habla
que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Hablando aquí de la revelación especial de Dios a través de las Escrituras, que la palabra de la cruz, o sea, la predicación del Evangelio, es locura para aquellos que no creen, o sea, para aquellos que se pierden, pero para nosotros que creemos, los que somos salvos, es poder de Dios para la salvación de todo aquele que crê, como está escrito em el versículo anterior. Amém? Dando continuidade aqui a nosso estudo, a palavra de Deus, Deus e sua palavra não estão limitados ao tempo. Amém? Aunque a palavra foi dada e escrita há muito tempo, Deus não cambia, a palavra de Deus não cambia. Aunque há afirmações aí atuais do Papa, de predicadores, de pastores, que para mim é uma lástima, não? Falando que a Bíblia, que a palavra de Deus é um livro antigo, que necessita ser atualizado e tal, pero Deus não cambia, Deus é eterno. A palavra que valia ayer, que foi revelada ayer, vale para os dias de hoje e será cumprida futuramente. Amém? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra habla assim: Jesucristo é o mesmo ayer e hoje e por los siglos, ou seja, não cambia, é eterno. E também em 1 de Pedro, capítulo de número 24 e 25, a palavra nos revela, porque a Escritura diz: todo homem é como hierba, e sua grandeza é como flor de la hierba, e la hierba se seca, e la flor se cai, pero la palavra del Senhor permanece para sempre. Amém? Ou seja, que nós somos como hierba, nascemos, crescemos, pero chega um momento que morrimos, nossa glória, ¿no? Que é a flor, se cai, se acaba, pero a palavra do Senhor permanecerá por todo sempre. Amém? O mensaje revelado em el passado continua válido para hoje. Ou seja, a revelação, como acabamos de falar aqui, lo que foi, a palavra que foi revelada e dada a los profetas e a los apóstolos, vale para nós al dia de hoje. ¿Por quê? Porque desde o princípio a palavra de Deus denuncia o pecado, chama o pecador ao arrependimento e também apresenta a solução para o pecado, que é Cristo. E Isaías capítulo de número 46, versículo 9 e 10, habla assim: recordar lo que ha passado desde tempos antigos. Eu sou Deus e não há outro. Sou Deus e não há nadie igual a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Anuncio o futuro desde muito antes. Eu digo, mis planes se realizarão. Haré todo lo que me propongo. Amém? Ou seja, Deus está falando aqui que sua palavra, que foi anunciada desde o princípio, através de los profetas, também de los apóstolos e tal, já estava anunciando o futuro, ou seja, as coisas que estão por venir desde antes dessas coisas acontecerem. E afirma que todo o que propõe a ser será realizado. Amém? Muito forte essa afirmação das Escrituras dada por el profeta Isaías. Amém? Agora, vamos falar um pouco da doutrina da Igreja Romana, vale? Com relação às Escrituras. A Igreja Romana considera a tradição
como fuente de autoridade. Não tem solamente as escrituras, solamente a palavra de Deus, a Bíblia como fuente de autoridade. Tem a tradição com o mesmo pé de igualdade em comparação com a Bíblia, não? A Igreja Romana também entende que foi a Igreja que originou, que escreveu, que formou a Bíblia e, por lo tanto, a Igreja tem autoridade sobre a palavra de Deus. E esta é a base para muitas doutrinas que há hoje em dia, que foram criadas por los concílios, pero que não são bíblicas. Amém, irmãos? Mientras que a Igreja Reformada crê que a Escritura tem a prioridade, ou seja, que a Escritura é a mais alta autoridade. Algumas igrejas evangélicas caem na mesma contradição e em el mesmo problema da Igreja Romana. Por quê? Porque há muitas igrejas que se dizem evangélicas que aceitam outra fonte ou autoridade doutrinária, como por exemplo os mormones, os testigos de Jeová, os adventistas, ¿no? Que não somente têm a Bíblia, mas também têm outro livro, ou seja, que aceitam como a revelação de seus profetas ou de seus fundadores como fonte de autoridade, em pé de igualdade, como a Bíblia também. Temos também o caso aí do Islã, ¿no? Com Mahoma, que aceitam o Corão, a revelação do profeta Mahoma aí como fonte de autoridade. Amém? E además de estos, ¿no? Também há muitos que no meio evangélico aceitam o subjetivismo. O subjetivismo evangélico coloca autoridade em Deus me habló. E isto eu creio que é o maior problema da igreja em la atualidade. Porque sabemos, ¿no? Que as sectas como os mormones, os testigos de Jeová, os adventistas, nós temos todo em comum que essas religiões são sectas e tal, e não há problema, não? Nós não somos enganados com essas doutrinas. Pero há muitas pessoas, por causa do subjetivismo, por causa de não conhecer as escrituras, por causa que também são levados por las emoções, creem em muitos pseudos profetas que se levantam al dia de hoje, que hablam em nome de Deus, falando que têm a autoridade de Deus, pero que hablam muito, Deus me habló, e crê que esta palavra também está por cima das escrituras. Vale? Nós não aceitamos esse tipo de revelação, aunque creemos que Deus que a revelação continua al dia de hoje, uma revelação gradual, pero isso não se compara e não pode passar por cima e tampouco entrar em conflito com as escrituras. Se alguém abre a boca para profetizar al dia de hoje, tem que estar de acordo com as escrituras. Amém? A vezes, quando os crentes conservadores, como nós, os reformados, não, dizem que nada mais que a Bíblia é necessária para o crescimento espiritual, nós somos etiquetados como frios, insensíveis à ação do Espírito Santo, não? Pero, como está escrito aqui, é a Bíblia mesma a que afirma esta suficiência. Quando Pablo escreve a Timoteu, em 2 Timoteu, capítulo de número 13, versículo de número 16 e 17, que habla assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
enteramente preparado para toda buena obra. Amém? Ou seja, a palavra de Deus é inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, com a finalidade de que nós cheguemos a la perfeição. Amém? Não necessitamos de nada mais para que sejamos inteiramente preparados para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente, irmãos. Não necessitamos nenhuma fonte de autoridade externa, nenhuma profecia e tampouco que nenhum profeta revele algo para que podamos chegar a esse nível de perfeição. Amém? Segundo esse texto, todo o que uma pessoa necessita para alcançar o nível espiritual mais alto em esta vida se pode encontrar em las Escrituras. Por lo tanto, las Escrituras são, la Escritura é suficiente. Amém? El estudio de las palabras debe ser uma fuente de vida devocional, uma melhora em relação uma melhora em la relação espiritual com Deus e digno de confiança para aumentar nossa sabedoria e vigor espiritual. Amém? Amém, meus irmãos. Bendiciones. Esta foi nossa primeira classe de introdução à teologia, à fé reformada, hablando de la suficiência de las Escrituras. Espero você em la próxima classe. Amém.